Olá, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do programa Diálogos de Condomínio da TV Cidade Farroupilha. Eu sou a Natália Farinon Paim, sou a apresentadora do programa e estou muito feliz de estar aqui hoje, para os nossos telespectadores. A convidada de hoje para dialogarmos sobre as questões condominiais é a Giovana Sebastiani. Ela é administradora de empresas, sócia fundadora da Eficácia Elevadores, trabalha há 22 anos com elevador e atua na região da Serra Gaúcha. Ela também me contou que tem 3 filhos, 2 adultos e um adolescente. Isso aí. Isso aí. Então, contigo, Gil. Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui ao convite da Natália, participando desse momento que eu acho que é bem importante, um quadro para a gente trocar ideias, né, e falar sobre a questão de condomínios. E também as empresas, né, o mercado de condomínios como um todo. Meu nome é Giovana Sebastiani, então, como a Natália bem já falou, eu trabalho há 22 anos com elevadores. Comecei minha carreira em 2003 na Thyssen Elevadores, como consultor de serviços, atendendo toda a região noroeste do estado e fronteira. Fiquei 1 ano na região de Caxias do Sul e fui promovida para a área da Serra Gaúcha para atender quase 500 elevadores, diríamos assim. Nossa. Onde eu atendia quase 100 lá em Passo Fundo, né? É importante, acho que salientar que eu fui a primeira mulher a integrar o quadro de consultores de serviços na Thyssen, né? Antes era somente masculina, até inclusive essa vaga ela era masculina. E eu me candidatei, mesmo sendo, né, masculina, eu me candidatei e porque eu queria muito. Eu trabalhei a minha vida toda com carros antes de elevadores, né? A minha vida foi, diríamos assim, dividida em 2 momentos, que é carros e elevadores. Então, quando eu comecei a trabalhar com elevadores nessa oportunidade, em 2013, eu fui a primeira mulher consultora de serviços. Foi um desafio gigantesco, porque eu não conhecia nada de elevador, não tinha nem ideia como é que ele era, nem como é que era puxado, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem... Como é que funcionava o elevador. Mas eu acho que eu sou movida a desafios. Sempre gostei muito de desafios, sempre fui atraída por desafios. Então, para mim, foi realmente algo muito inovador. Pautei minha carreira em Caxias, todo esse tempo, né? Fui em 2007, eu fui escolhida como a melhor vendedora de reparos da América Latina. Fui para Houston receber um prêmio no Texas. Que legal. Né? Bem bacana, assim, foi uma oportunidade incrível, assim, de reconhecimento do trabalho, né? Então foi muito importante para minha carreira, porque isso dá um gás pra gente, né, pra gente continuar e pra gente ter certeza que a gente tá fazendo certo, né, que a gente tá no caminho. Até porque é uma caminhada, né, inicialmente solitária, né? Exatamente. Uma mulher muito. No ramo dos elevadores, né? E eu ia te perguntar, né, como que é esse desafio, né, de ser uma profissional mulher no ramo de elevadores? Então, como eu sempre digo, é um desafio diário e constante, porque a gente tem que provar a todo momento que você tem o conhecimento, que você entende do assunto, né? E eu não digo assim, entender do assunto de forma comercial, como eu era comercial, né? Tu tem que entender o funcionamento do elevador, tu tem que entender a parte técnica, né? Porque quando tu chega na frente de um cliente para apresentar um serviço para o cliente, ou apresentar um reparo, diríamos assim, ou uma modernização, qualquer que seja o que tu vai ofertar para o cliente, tu tem que saber a fundo o que aquilo vai agregar para o condomínio, o que aquilo vai trazer de benefícios, né? Como que vai ser instalado, por que tem que ser trocado, né? Então essas informações todas tu tem que tá muito bem a par, tu tem que dominar muito o assunto, porque quando tu domina o assunto, tu não tem medo de falar.
tu não tem medo de apresentar, tu não tem medo de contar, de falar para o cliente, né? E de explicar. Quando tu entende, tu tá no teu chão. Sim. Né? E eu demorei muito tempo, eu fui abençoada por duas pessoas da área técnica em Passo Fundo, que foram as pessoas os técnicos com quem eu trabalhava na época, né? Nós éramos em 13, eu consultora e mais 2 técnicos. Eles me carregavam embaixo do braço para me apresentar, para me explicar tudo. Me botavam em cima do elevador. Giovana, tu vai andar em cima do elevador, em alta, tu vai aprender, tu vai, sabe? Então, assim, foi tudo muito novo, desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso, porque foi um aprendizado que eles tiveram muita paciência comigo, né? Por eu ser mulher, né? Sendo que eles esperavam um homem para vaga, né? Aí chega eu lá de paraquedas, mulher. Então, assim, tudo muito diferente, mas eles me ensinaram muito bem, né? O Antônio e o Ricardo, as pessoas que eu sou grata até hoje, assim, porque me colocaram dentro da área técnica, né? Me ensinaram muito do que eu sei hoje, foi graças a esse ano que eu passei ao lado deles em Passo Fundo. Aí eu vim para Caxias mais preparada, né? Obviamente continuei tendo desafios, porque não se conhece um elevador de um dia para outro, né? Sim. Um elevador tem 4.000 peças. Nossa. Então são equipamentos muitas vezes diferentes um do outro, né? Então tu demora para conhecer. As marcas também, né? As marcas, enfim. Cada modelo. Né? Então, exato. Então, foi um longo aprendizado. Foram 17 anos praticamente na Thyssen, né? Então, bastante tempo. Eu sou muito grata, né? Da onde eu vim, porque me trouxe a bagagem que eu tenho para hoje estar na empresa em que eu sou sócio, né? A gente nunca espera ser dona, né? Não, às vezes a gente não imagina, né? Não é assim o nosso sonho ser dona de uma empresa, empreender, né? Mas a vida levou a esse caminho, né? Quando eu saí da Thyssen, então foi o que eu trouxe. Que legal. Esses 2 colegas, praticamente os mentores, né? Muito. Eles continuam em Passo Fundo? Continuam. Na verdade, na Thyssen. Um deles se aposentou e o outro continua na Thyssen em Passo Fundo. Olha só. Fazendo carreira na empresa. Né? Fizeram carreira. Um deles, que é o Ricardo, se aposentou na empresa, né? Hoje já não trabalha mais. E o Antônio também, logo mais um pouquinho, se aposenta na área de elevador. Porque é uma coisa que eu sempre digo, assim, é que a área de elevador, ela ou tu ama ou tu odeia. Não existe um meio termo, né? Ou tu entra na área e tu realmente se apaixona e tu quer ficar, tu não sai mais, ou tu detesta e tu... É que nem condomínio. O ramo condominial, ou tu ama ou tu odeia. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar com gestão condominial e chegaram numa estafa, ou nem precisou chegar numa estafa, mas identificaram que aquilo não era para eles, não gostaram. E em compensação, quem gosta ainda fala, né, que condomínio é que nem cachaça, eles falam. Isso aí é muito parecido com o elevador, eu acho, assim, porque são áreas que envolvem muito cliente e muitos problemas, né? Relacionamento, né? Relacionamento. E o elevador, eu acho que ele é muito parecido com sindicância profissional, porque tu é um médico do prédio. Sim. Né? O síndico, ele é um médico do prédio, é o socorro do prédio. É a você que ele vai chamar sempre que precisar. Sim. Eu me coloco no lugar enquanto proprietária, moradora de um apartamento, aonde que quando eu tenho algum problema, na hora eu já pego o telefone para ligar pro síndico. É a primeira pessoa que a gente lembra. E o elevador também é assim, porque a gente é médico também, porque é 24 horas. Eu acho que enquanto colaboradora de uma empresa, de uma multinacional, ou seja, de uma prestadora de serviço, que nem a minha, você não é tão exigido enquanto dono, né? Porque a gente, enquanto dono, a gente fica muito mais conectado 24 horas do que um colaborador, né? Enquanto eu era consultora de serviços, nesse tempo que eu fiquei, porque eu fiquei esse ano em Passo Fundo, depois eu fiquei até 2013
De 2003 a 2013, 10 anos, eu fiquei de consultora de serviços. E de 2013 eu me formei em administração de empresas e aí eu fui promovida a gestora de serviços, né? Que é, diríamos assim, uma coordenadora de área técnica e área comercial. Então, enquanto gestor ou coordenador, você é mais exigido porque você tem um cargo de chefia e um cargo de confiança. Então você também fica 24 horas conectada com o elevador. Sim. Enquanto consultora, não, você terminou teu serviço, terminou teu horário, você pode desligar, fechou a agenda, você pode desligar, né? Enquanto dono, eu acho que é um pouquinho pior. Né? Sim. Porque a gente se preocupa com o todo. Tu tem a gestão empresarial que tu tem que fazer a gestão dos contratos. Tu tem administração, tu tem financeiro, tu tem RH, tu tem área técnica, tu tem marketing. Nossa, tu tem todo, tu tem o círculo todo, né? E o serviço, que tem que ser um sucesso. Né? Então, e para que isso tudo funcione de forma redondinha, diríamos assim, a gente muitas vezes tem que ficar conectado por muito mais tempo do que se você fosse funcionário, né? Sim. Então, sim, eu acho que é por isso que você fala da questão de que ou ama ou odeia, né? Por conta disso, porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Elas querem, por exemplo, assim, eu quero ter uma vida depois das 18 horas. E se você é síndico profissional, principalmente, ou se você trabalha com elevador, muitas vezes você não tem essa opção. Tu até consegue organizar as coisas, mas saiu do condomínio, continua sendo responsável legal. Você continua sendo responsável legal, exatamente. Como nós continuamos sendo responsáveis pelos nossos colaboradores que estão lá em campo trabalhando, né? E bem como pelos prédios que eles estão atuando, né? Porque muitas vezes, vou dar um exemplo assim, o técnico vai atender o condomínio e ele sujou a parede de graxa, sujou a parede porque ele se encostou, às vezes até sem querer. Sim, né? isso acontece. Seja o horário que for, o síndico vai procurar pela empresa, pela responsável, pela pessoa responsável, pelo técnico, né? E vai reclamar. Então, muitas vezes, a gente está sempre pronto a atender o cliente. E isso é uma coisa que eu trago muito da Thyssen, né? Porque, por ser uma multinacional, a multinacional ela exige muito da gente. Ela exige muito a entrega, né? A entrega tem que ser muito boa, muito rápida, né? E eu acho que eu trago isso para a minha vivência de hoje, que eu sempre quero entregar o melhor, sempre quero entregar o mais perfeito, o mais eficiente, o mais, né, com a maior eficácia possível. Alta performance. Alta performance. Eu sou assim e eu exijo da minha equipe isso também, né? Tanto que eu preparei uma consultora de serviços para que ela tivesse o meu perfil, né? Diríamos assim, uma cópia da Giovana. Né? Porque, claro que as pessoas são diferentes uma da outra, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente repassar o conhecimento e preparar pessoas capacitadas, né? Para que elas consigam nos não substituir, porque a gente, né? Cada ser é único, mas eu acho que para que entregue o melhor possível, né? Para que a gente consiga entregar o melhor possível dentro da possibilidade da pessoa, né? Dentro do que ela tem de perfil, né? Se tu tem um perfil comercial, se tem um perfil técnico, é só tu lapidar ele, preparar ele vai estar apto, né? A prestar o melhor serviço, sem sombra de dúvida, né? Hoje tu é a mentora dela. Hoje eu sou a mentora dela. Tá replicando. Muito feliz porque eu vejo que assim ela realmente tá preparada. E Gil, deixa eu te perguntar, ela também sente as dificuldades que tu sentiu, que tu ainda sente por ser profissional mulher no ramo de elevadores? Sente porque assim eu percebo que ela buscou muito conhecimento para estar pronta para agora, que ela faz 4 anos já que está conosco. Hoje ela já não tem mais essa dificuldade, né? Ela já está preparada com conhecimento, com uma bagagem técnica suficiente para ela não se sentir
com medo de apresentar alguma coisa para o cliente. Ela se sente segura o suficiente para apresentar o que quer que seja para o cliente. Para qualquer nível de cliente, para qualquer nível de exigência de cliente, eu digo, né? Sim. Porque às vezes a gente pega clientes muito exigentes, engenheiros que entendem muito de elevador, e pega pessoas que não entendem nada de elevador, que são leigas no assunto. E é normal, a maioria geralmente é leiga, né? Então, tu tem que estar apta a isso. Tu tem que ter o vocabulário para te conseguir explicar para uma pessoa leiga, para uma advogada, como funciona o cabo de tração, do que ele, qual a durabilidade, como é que ele, por que ele desgasta, por que ele não desgasta, como que funciona. E eu tenho que ter essa forma de te explicar, que você entenda, né? E ao mesmo tempo, para um engenheiro, que eu vou explicar, o cabo de aço ele é de alma de aço, ele é alma, não sei, né? Enfim, tantos modelos tem. Eu vou falar para ele, basicamente, ele já vai saber. O cabo do operador de porta, ele é um cabinho assim, ele já vai saber, ele já vai entender, que ele conhece. E o engenheiro geralmente tem esse conhecimento mais profundo, né? A máquina de tração, o cabo é meia polegada, ele já sabe o que é meia polegada. Entendi. Tu não vai saber. Não. Né? Porque é normal, né? Não, você é uma advogada, um engenheiro. Então, a gente tem que ter essa habilidade de saber conduzir para que as pessoas entendam. Né? E no âmbito condominial, é importante que o síndico e o conselho entendam. Exato. Porque é muito comum... eu, por exemplo, como síndica, eu já passei por situações que os condôminos vieram dizendo como que as coisas tinham que ser, sendo que eles não eram técnicos, e não assinavam com responsabilidade, né? Então, eu tinha que ter as informações para poder justificar e argumentar com eles a minha decisão, né? Então, é importante que tenha uma empresa prestadora de serviço que possa preparar o cliente também, né? Por isso da importância que assim é a gente participar das reuniões de condomínio, a empresa, né? Qualquer que seja a empresa, é muito importante participar de alguma reunião de condomínio para que possa explicar, para que todos tenham um entendimento, né? Na mesma linguagem, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente passa pro síndico e o síndico, ele é difícil ele conseguir repassar da mesma forma para o conselho, para o condomínio, né? Às vezes é difícil. É difícil, dependendo do síndico. Exato. Então, essa oportunidade que a gente às vezes pede para os síndicos e para o condomínio, olha, deixa a gente participar que a gente consegue explicar, né? Isso é muito válido. Eu lembrei agora de um caso de um condomínio que um dos condôminos chegou para mim e disse assim, mas não precisa de contrato de manutenção. Se nós fizermos um contrato de seguro, já vai ser o suficiente. E daí eu olhei para ele e disse, não. E se alguém ficar preso no elevador, o seguro não vai vir. O seguro é questão de peças, é outra coisa, a manutenção é diferente. Exatamente. Né? A assistência técnica 24 horas. E, enfim, eu sei que daí eu fechei contrato com a empresa de manutenção de elevador. É extremamente importante, porque não é só o serviço da manutenção, é toda a segurança que você vai ter, né? Porque a empresa que vai atender a manutenção, ela tem que ter uma RT, ela tem que ter um seguro de responsabilidade civil, né? Isso é extremamente importante. Uma vez por ano tem a taxa. Exatamente, do CREA. Do CREA. E aí, como você vai chamar uma empresa para fazer um atendimento aleatório, se acontece um acidente dentro do teu condomínio e você não tem um contrato, um respaldo jurídico, como é que você vai cobrar da empresa se você não tem um contrato, um documento que te dê esse respaldo, né? Sim. Que envolva um acidente dentro do teu prédio. Então isso é extremamente importante. Até inclusive casas, as residências que têm elevadores, têm contratos de manutenção, né? Pela importância que tu ter alguém que responde por aquele equipamento. Entendi. Nossa, lembrei agora de um caso
Na verdade faz tempo, mas volta e meia é um vídeo que surge nas redes sociais de um menino num condomínio. Ele estava com um cachorrinho e ele entrou no elevador com o cachorrinho, mas sem segurar a guia. E a guia ficou na porta, presa. A porta fechou e a guia, o cachorrinho foi subindo. E hoje as pessoas chamam os comentários, né, no vídeo que ele é um herói, porque ele conseguiu, ele fez de tudo ali e soltou o cachorrinho, né? Mas tudo que envolve, né, essa situação, envolve a responsabilidade dos pais, envolve a idade da criança, né, as experiências. Sim. Imagina um trauma, né, de uma criança. A gente sempre orienta e sempre assim que se fala nesse assunto de criança no elevador é bem importante, é um assunto muito delicado e que tem que ser tratado pelos condomínios com muita atenção, porque uma criança dentro do elevador sozinha não é só o risco do animalzinho, é o risco da criança também, porque daqui a um pouco o elevador para, falta luz, ele vai ficar no escuro dentro do elevador, sozinho, né? Muitas vezes ele foi sozinho, e criança geralmente não tá com o celular na mão para poder saber ligar para emergência, nem vai saber ligar, né, no escuro, né? Claro que daí vai ter a iluminação de emergência, que logo ela vai ser acionada, vai ter iluminação, mas a criança pode não saber apertar no botão de emergência, e ficar no botão de alarme, né? Ela pode não saber o botão de alarme, muito provavelmente, se é uma criança pequena, ela não vai saber. Ela pode ficar presa dentro do elevador por quanto tempo? Porque aí tem algumas variáveis, o botão de alarme. Se funcionar, ok, vai avisar alguém do prédio, muito provavelmente alguém vai escutar e vai ver que alguém está preso no elevador. Mas e se não funciona o botão? Ou se funciona, mas é um condomínio a criança que não tem sabe. zelador. Não tem ninguém no prédio. Sim. Né? Então aí a criança vai ficar presa quanto tempo ali de repente dentro, até alguém chamar o elevador e ver que ele está parado e que tem alguém dentro. E aí, né? Se deu conta, tem que abrir um chamado, não sabe como abrir um chamado, liga para o síndico. Isso o aí. Síndico até atender, faz o chamado, já vai 10. Já aciona. Aí já se foi um tempo, né? Sim. Então a criança sozinha no elevador tem várias situações que eu acho que os pais não devem deixar de forma alguma a criança entrar sozinha. É que tu olha as crianças e na convivência diária, né? Tu vê que elas são capazes, elas têm capacidade, né? Mas não é porque elas têm capacidade de aprendizado, de fazer muitas coisas, que elas também podem andar no elevador sozinhas e fazer muitas outras coisas, né? Não é uma questão de, não tem capacidade, não, mas é uma questão de segurança. É uma questão de segurança, exatamente, uma questão de segurança da criança, né? Porque a criança, ela pode, assim, em determinado momento, ela pode nunca ter tido nenhuma síndrome do pânico, nenhuma vez na vida. Mas naquele momento, naquela situação, despertou uma síndrome do pânico dela, por estar presa dentro do elevador, vamos supor, né? Sim. E aí, o que pode acontecer com a criança? Ela pode ter um trauma, ela pode ficar assustada, ela pode desmaiar, ela pode ter vontade de ir ao banheiro, ela pode não saber o que fazer, ela pode até saber que tem um botão de alarme, de repente o pai e a mãe já mostrou, já ensinou, mas na hora, quando surge né, a situação, a pessoa não, às vezes ela não sabe, uma criança ela não vai saber como agir. A gente diz que a pessoa ela fica embargada, né? Exato. Quando ela está numa crise de ansiedade ou ela não consegue raciocinar justamente porque ela está envolto aquelas sensações, né, e sentimentos. Então, a gente sempre procura orientar, até inclusive no nosso folder que a gente deixa dentro do elevador, no acrílico, que a gente deixa no condomínio para colocar, tem esse aviso de não deixar crianças andar sozinhas no elevador. Isso é um dos avisos que é assim uma premissa, diríamos. Né? Não é fácil, mas são hábitos que tem que mudar, é a cultura que tem que mudar. É cultura, exatamente. Os pais, eles, as famílias, né, elas vão para os condomínios morar porque elas buscam uma segurança, né, e uma certa liberdade também. Né? E muitas vezes nunca moraram em prédios, não sabem como funciona um condomínio. Sim. Né? Sim. Então não estão habituadas, né? Muitas vezes elas não enxergam o risco que
que compete aquilo, né? Qual o risco que vai causar, né? Gil, eu tenho uma pergunta, agora eu estava olhando ali para não esquecer. Fala para nós qual é a importância da manutenção de elevador, aquela manutenção mensal, né? Uma manutenção preventiva, né? Ela não é corretiva de algo que já aconteceu, né? Ela é preventiva, às vezes identifica que alguma correia já está gasta e indica troca. Exatamente. E aí os condôminos, não vamos gastar, e espera a coisa acontecer. Né? É exatamente isso. É assim. Então, não deveria, né? A preventiva, ela a própria palavra já diz claramente que ela é uma prevenção, né? Ela é uma prevenção para que não aconteça a corretiva, né? Claro que assim, a gente não pode deixar de falar que talvez vá acontecer a corretiva igual, que geralmente acontece, porque por muitos motivos nós temos 4.000 componentes no elevador que muitas vezes a gente não tem como, numa preventiva, prever tudo que pode acontecer, né? Mas a gente faz a verificação de cabo, faz os ajustes, faz lubrificação, né? Verifica a questão de óleo na máquina, né? Verifica vazamentos, verifica os cabos, o cabo do operador se não tá rompendo, tem N situações que a gente olha, né, que é verificado nessa manutenção preventiva. E a manutenção preventiva, ela é cíclica ao longo do ano, né, de forma que a gente consiga verificar todos os itens que competem à verificação ao longo do ano, né? Porque, como eu disse, como tem muitos componentes, não se tem como verificar tudo num mês só. Então, ao longo do ano, sendo cíclica, a gente consegue verificar. Um mês é casa de máquinas, outro mês é poço, outro mês é caixa de corrida, né? Então, nessa forma, a gente fecha o ano verificando todos os itens para bom funcionamento do elevador, né? Na preventiva. Né? Então, a preventiva, ela exime muito da corretiva acontecer, né? Ela já nos dá, assim, muitas chances da gente verificar antes e já emitir para o cliente, né, um serviço ou uma necessidade de alguma substituição antes de que aconteça, né? Vamos supor um cabo de tração, que é um item muito comentado, né? Você vai lá, você vai medir com o paquímetro, você vai ver se tem fuligem, você vai ver se ele tem desgaste, e aí você já consegue mais ou menos prever quanto tempo aquele cabo vai durar. Se tem que trocar de imediato, né? Se dá para ir monitorando na preventiva para que em determinado tempo, vai chegar agora esse mês nós vamos ter que trocar, porque agora já está realmente na hora da gente assinar o orçamento de troca, né? Porque aí depois disso sempre tu tem um tempo de chegada de material, de execução, né? Quando é um serviço de mais tempo de troca, né? Um serviço grande, diríamos assim. Serviços mais cotidianos troca mais rápido, né? Então tu apresenta para o cliente, né? Tem que trocar algum componente de fácil substituição, troca de um dia para outro, né? Mas a preventiva, ela é o mais importante. O que tem que acontecer por lei, né? Todos os meses, até a vistoria em Caxias a gente tem a vistoria da prefeitura, que eles nos cobram isso, né? E nas outras cidades eu não sei como é que funciona, né? Mas Caxias eles têm um vistoriador que cobra, né? Se tu não fez no mês. E também para o condomínio ter essa segurança, né? E aí na manutenção preventiva, no que a gente entrega para o cliente, ele consegue visualizar todas as fotos do que foi feito na preventiva. Então ele consegue acompanhar o que está sendo feito no elevador, né? De forma visual, transparente e rápida. Assim, terminou a preventiva, o cliente já recebe na mão dele o documento da preventiva, como se fosse um laudo, diríamos assim, com fotos de todo o serviço executado, e ele consegue acompanhar de onde ele estiver. Tanto quanto, que nem falaste antes do conselho, pode receber o síndico, pode receber o conselho. Entendi. Gil, em Caxias, tu sabe o número
clientes de condomínios que vocês atendem? Nós hoje Aproximadamente. temos hoje praticamente quase 500 clientes, 489 equipamentos atendidos. Né? Em toda a serra, na verdade, né? A gente atende Bento, a gente atende Garibaldi, Barbosa, Farroupilha, Caxias, São Marcos, Antônio Prado não, São Marcos. Aí depois nós atendemos Gramado, Canela, Novo Hamburgo, Picada Café, Portão, Serra Gaúcha, Nova Petrópolis. Então a nossa região é praticamente a serra e pega um pedacinho lá da região metropolitana, né? Que é Novo Hamburgo, ali, Portão. E essa é a nossa região, o nosso foco, na verdade. Sim, para prestar um bom trabalho, né? Exatamente. Aí a gente tem dois técnicos residentes em Gramado para poder atender melhor aquela região, né? E em Bento também. Ai, que legal. Que legal. Bom, chegamos ao fim do nosso 4º episódio do programa Diálogos de Condomínio com a Gil, da Eficácia. Gil, quero te agradecer por tu ter aceitado o convite, né? Ter vindo lá de Caxias aqui para Farroupilha. Eu que agradeço, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho de um assunto tão importante, né? Sim. Que é o elevador e síndicos também. Síndicos, né? Também. Então, eu acho que a gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Que bom. Muito obrigada. Obrigada.